seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, Senhor. Olha aqui, eu tô aqui, Senhor. Oh, Jesus, eu vou. Já tô indo, Senhor. Eu já tô indo, eu tô chegando no nosso encontro. Eu vou. Tô aqui pro nosso encontro. Cheguei pro nosso encontro. Ei, Senhor Jesus, como eu poderia desprezar o teu chamado de estar na tua presença? Eu não posso, Senhor, perder essa honra e esse privilégio. Eu te amo tanto, Senhor. O Senhor me amou primeiro, mas eu tô aqui, Senhor, para te dizer que eu te amo, que eu te anelo, eu te amo. Precioso Senhor. Ei, Senhor. Ei, Senhor Jesus. Maravilha, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao encontro com a palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, ali depois do cruzamento, né, da entrada da BR-040, você entra à primeira esquerda e você vai acompanhar o fluxo, que é mão única, na segunda paralela você sobe, você está lá na igreja lá, e nós estamos lá de braços abertos para te receber, em nome de Jesus, tá bom? Amanhã estamos lá aberto para receber você em nome de Jesus, amém? Sua voz suave programa Encontro com a Palavra, né? E hoje, 13º dia de consagração de jejum, né? Que nossa igreja no Brasil está fazendo, o jejum da vitória, para que no dia 26, aliás, esse jejum termina agora, semana que vem, dia 26, domingo, com um batismo regional, um batismo local. Então você, candidato ao batismo nas águas, você que aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, né? Aquele que crer e for batizado, né? Será salvo. Então nós teremos o batismo dia 26, domingo, às 11 horas da manhã, lá no centro de treinamento, lá no CTA, lá no sítio da igreja. Nós vamos realizar um grande batismo lá. Você que é candidato ao batismo, já preciso começar a falar com você hoje, vou falar hoje, amanhã, durante toda a semana. Você, por favor, você deve encaminhar para nós o seu nome, o seu telefone. Você que nós estamos meio que nesse período de afastamento, enfim, mas nós não paramos, o programa continua do batismo dia 26. Então vai preparando aí a semana agora de oração, de jejum,
para os candidatos ao batismo nas águas. Então você vai conversando com o pessoal, vai falando, vai evangelizando, vai ministrando o coração deles. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito para a glória do nome dele. Então vai se preparando, será um dia fantástico, um dia maravilhoso. Então esse jejum de 21 dias é para essa vitória, o jejum da vitória. Qual é a vitória? A vitória de nós colocarmos, levarmos as pessoas ao conhecer a Jesus e ao receber como o Senhor de suas vidas e suas almas, né? Tendo seus nomes escritos no livro da vida e os seus pecados perdoados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, como diz lá no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando eu aceito a Jesus na minha vida, eu estou aceitando essa remissão dos pecados, e aí eu tenho direito à vida eterna no nome de Jesus, tá bom? E a palavra fala que aquele que confessar o nome de Jesus, ele será salvo, né? Se com tua boca crê, com teus lábios, se com o teu coração você crê, com os seus lábios você confessa que Jesus é o Senhor. E aquele que crer em Jesus, ele automaticamente passa pelas águas. Então vai se preparando aí, vai se organizando. Dia 26, se Deus quiser, domingo de manhã, 11 horas da manhã, uma grande festa lá no sítio. Vai ser algo muito bacana. Se prepara. Se você está aí firme para dar esse passo, tomar essa decisão, vai ser um dia bacana no nome de Jesus, tá bom? Programa, né, Encontro com a Palavra, 13º dia de consagração, 13º livro das Sagradas Escrituras, do livro de Atos, né? 13º capítulo do livro de Atos, capítulo 13, e assim nós vamos ler. E agora já começa, né, o Evangelho romper as linhas, as fronteiras, e agora começa a se levantar comissões para a pregação do Evangelho, para anunciar o Evangelho, e agora as coisas começam a ganhar uma proporção gigantesca, não só em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, agora vão se espalhando para os confins da terra, como Deus havia falado, e agora Saulo entra em cena, junto com os outros irmãos, para poder ministrar e pregar o Evangelho em nome de Jesus. O livro de Atos, capítulo 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colaso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina. Anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar, e havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, disse ao mágico, a este homem chamado Bar Jesus, o mágico, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vindo que
sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas ele, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga. Assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo levantou-se e, fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes preparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, tão qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes ser, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, e vós que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra da salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os seus ensinos dos profetas, que li todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que lhe fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e de quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira disse: e cumprirei a vós o favor das santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também disse em outro salmo: não permitirás que o teu servo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais, e viu corrupção. Porém, aquele que Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento, de que vos anunciais remissão de pecados por intermédio desse, e por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, da quais vos não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e devanecei, porque eu realizo em vossos dias a obra tal que não creres, se alguém vô-lo a contar. Ao saírem,
eles rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Versículo 41. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Teu trono em minha vida, toma teu trono, toma teu trono, toma teu trono de governo. Glória a Deus. Toma teu trono. Oh, maravilha, maravilha, glória a Deus. Está aí o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, onde temos até um objetivo de oração hoje, que é orar para os desviados, afastados, aqueles que estão distantes do Senhor. Mande o seu pedido de oração, mande o seu pedido, né, para nós estarmos orando e buscando a Deus e pedindo a Deus por essas vidas no nome de Jesus, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha alcançá-los, né, de uma forma poderosa e renovar a fé deles em nome de Jesus. E como nós vemos, nós encontramos agora ao espalhar do Evangelho, né? É como nós falamos no início das nossas transmissões, no culto, no encontro, o programa com o encontro da palavra, aonde nós começamos a falar sobre que o Evangelho de Atos, né, é o livro que conta, que mostra a divulgação do Evangelho, mostra a propagação do Evangelho, Deus separando os seus discípulos, né, os seus líderes, para poder divulgar o Evangelho, espalhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a igreja existe, né, e resiste até hoje, para a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja resiste e existe até hoje, para cumprir com os propósitos de Deus na divulgação do Evangelho, na pregação do Evangelho, na anunciação do Evangelho. O livro de Atos começa falando dessa organização do início da igreja, uma igreja perseguida, uma igreja desafiada muitas vezes na fé, pelo fato das perseguições, pelo fato das pessoas não aceitarem
a mensagem do Evangelho, não aceitarem a pessoa de Jesus Cristo como aquele que ressuscitou dentre os mortos, então essa igreja ela começa a ser perseguida pelos homens daquela época, pelas autoridades daquela época. Então a igreja ela avança, mas sempre na sua sombra, esquemas para poder fazer com que ela pare de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa igreja, ela suporta toda essa pressão, porque no caminho agora, no capítulo 13, nós vamos ver os discípulos sendo expulsos da cidade, como foram expulsos. Nós vamos ver mais algumas mortes. Nós vamos ver Paulo, principalmente agora, de Antioquia para cá, porque eles ficam ali pregando durante um ano. Agora eles saem, Paulo e Barnabé saem. Agora não é mais Saulo, agora é Paulo, né? Então, eles começam a passar muitas perseguições. Então, a igreja ia como luz para os pecadores, a igreja é como luz para os gentios agora, como Barnabé fala, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. E quando ele fala isso, os gentios que estavam próximos já abriram o coração e já começaram a caminhar junto com Paulo e formar as suas comunidades, porque o evangelho foi ali realmente determinado através de Paulo para eles. Enquanto a igreja era luz para os gentios e para o pecador, uma sombra de perseguição estava atrás dela. Sempre foi assim. A igreja, ela é luz para o pecador, mas a sombra que ela deixa, ela se constitui atrás dela, perseguições, esquemas, para que a voz profética, para que a voz do Espírito Santo, que alcança o coração do pecador, que traz conforto, traz alívio, traz cura para o pecador, essa voz é sempre ameaçada a ser calada. Então nós vamos ver agora que Paulo começa de uma forma muito corajosa, anunciar o Evangelho. E também de uma forma muito poderosa, você vê agora que diante do procônsul, Paulo se irrita com o mágico e declara uma cegueira sobre a vida dele, a ponto de ficar rodando e a ponto de precisar de alguém pegar na sua mão e conduzi-lo. Então, aquilo começou a mover, o Espírito Santo a mover de uma forma muito preciosa nas regiões em que eles começariam a andar. O que nós poderíamos tirar daquilo que está no livro de Atos, capítulo 13? Poderíamos tirar novamente o esforço, né, do início dessa caminhada agora. Nós poderíamos retirar o que nós sempre temos falado, né? É uma obra, uma ação constituída através do jejum e da oração. Não é sair e depois orar e jejuar, não. É orar e jejuar antes de sair. É orar e jejuar antes do projeto. É orar e jejuar antes do projeto. E o que acontece? Nós vamos lá e vamos ver que eles fizeram isso. Eles jejuaram e eles ficaram orando para que o Espírito Santo de Deus pudesse encaminhá-los. Não é como nós fazemos muitas vezes. Começamos algo e chamamos Deus para o negócio. Não.
Às vezes começamos um empreendimento e a gente chama Deus para o empreendimento. Não. Primeiro que se ora, primeiro se jejua, para depois realizar o empreendimento. Para ter a bênção de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus. E o Espírito Santo, naquela hora, ele vai e coloca diante dos discípulos o que havia de se fazer, o que havia de se realizar, o que havia de acontecer, para onde eles iriam, os caminhos que iriam ser conduzidos. Em meio à sua condução, outros caminhos eles iriam assumir, mas tudo já na direção do Espírito Santo. Tudo já com permissão do Espírito Santo. Se nós não tivermos permissão do Espírito Santo, a obra será mal feita. Se nós não tivermos a direção do Espírito Santo, aquilo que nós queremos empreender no mundo natural, familiar e espiritual, não vai ter resultado. Vai ter ou pouco resultado. Ou às vezes nós podemos até começar a fazer, mas acabaremos nos desanimando. Acabaremos abrindo mão daquilo, porque nós tínhamos a nossa vontade, mas nós não oramos e jejuamos para que Deus nos consentisse ou nos orientasse a fazer aquilo. Nós não podemos, às vezes, fazer as coisas movido pelos outros, ou por algum momento, ou por alguma onda. Não. Devemos aproveitar tudo isso. Senhor, é da tua vontade, do teu desejo, é da tua direção. E eles foram muito bem direcionados. Porque quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, nós vamos resistir às pressões, nós vamos resistir os contra-ataques do inimigo, nós vamos resistir às forças de Satanás contra nós, nós vamos resistir àquilo que Deus, aquilo que poderá vir contra nós, porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Não faça nada sem a direção do Espírito Santo. Não faça nada sem o Espírito Santo te direcionar. Não faça nada sem o Espírito Santo te mostrar, te conduzir, te orientar. Não faça nada sem colocar isso diante de Deus. Não faça, não tome nenhum projeto. Eu vou adquirir isso, ou vou fazer isso, ou vou tomar essa decisão. Tome uma decisão, ou estabeleça um diálogo, ou estabeleça um projeto para alcançar alguma coisa, colocando oração e jejum para que o Espírito Santo te direcione. Eles foram direcionados pelo Espírito Santo. Houve resistências aonde eles chegaram. Houve perseguição, mau testemunho, mentiras contra eles. Mas eles resistiram por quê? E houve frutos por quê? Eles estavam sob a direção do Espírito Santo. Eles estavam sob a obediência do Espírito Santo. Ele estava sobre a ordem do Espírito Santo, sobre a voz do Espírito Santo. Então, para nós tirarmos, se nós fôssemos tirar alguma coisa do capítulo 13 dessa história, esses eventos, nós tiraríamos, eu tiraria para mim, não sei como você poderia ter tirado uma outra parte, né, da pregação eloquente de Paulo, do testemunho que eles deram ali, na hora que eles estavam dentro da sinagoga, pregando, interpretando aquilo que foi lido, e ele fala com muita eloquência daquilo que Jesus havia feito, Deus havia preparado para a vinda de Jesus. Você pode separar qualquer coisa, né? O abandono da missão de João Marcos, que acaba abandonando a missão, enfim, a gente pode escolher qualquer outra coisa, qualquer outro momento. Mas eu queria destacar isso. Destacar que a gente, para fazer as coisas, nós precisamos estar direcionados pelo Espírito Santo. Seja qual for o seu caso, você tem um empreendimento, você tem uma ação de trabalho, você tem algo para fazer, coloque diante de Deus em oração. Coloque diante do Espírito Santo. Ele vai te direcionar, ele vai mover você, ele vai falar contigo, ele vai preparar tudo. Mas olha, pastor, outro dia eu fiz uma consagração de 3 dias e orei para determinado assunto, determinada causa, determinada fala, e de repente, pastor, começou uma confusão danada, mas você estava ali na direção do Espírito Santo. A confusão não quer dizer que Deus está ou não aprovando. A gente tem que ter discernimento nisso. Às vezes nós começamos um empreendimento, o diabo vem com muita força, aí a gente para e depois fala assim,
não era da vontade de Deus. Mas por que não era? Porque veio a prova, porque veio a luta, porque veio a resistência de Satanás do outro lado. O diabo, como eu tenho o costume de falar de uma forma assim, brincalhona, o diabo não vai fazer churrasco para gente. Tudo aquilo que nós empreendermos para fazer, que vai gerar bênçãos para nós, para os outros, o diabo não vai fazer churrasco. O diabo não vai fazer festa. Ele vai ser o nosso opositor. Ele vai ser o nosso adversário. A palavra Satanás no hebraico quer dizer adversário. Então nós já nascemos com um adversário, infelizmente lutando contra nós. Desde quando nós nascemos, já nascemos enfrentando dessas lutas. Quando vem algumas situações, algumas confusões, alguns desacertos, por isso que ele é adversário. Por que ele se torna adversário? Para poder destruir a vida do homem, afastar o homem de Deus, não deixar o homem reconhecer as coisas de Deus na sua vida, afastar o homem daquilo que é moral, porque mesmo que eu não tenha Jesus na minha vida ainda, eu tenho uma parte moral de Deus em mim. Então ele vai fazer de tudo para que a gente se afaste do amor e das coisas do Senhor. Ele vai fazer de tudo para que a gente se afaste daquilo que é piedoso. Então, às vezes, nós começamos um empreendimento, começamos a orar por alguém, orar por uma situação, e aí quando nós começamos a estar bem envolvidos, vem as lutas, vem as provas, aí a gente às vezes para e fala assim, não era de Deus, não era de Deus? Então, se não era de Deus, você não consultou Deus antes de começar. Então, você deve começar, a partir de então, a consultar a Deus. É isso? Você tem um assunto para resolver com alguém. Às vezes você tem um assunto para resolver com a esposa, com o filho, com o marido. Ore antes. É da tua vontade? Me dê sabedoria para poder falar. É da tua vontade que eu fale isso? É da tua vontade que eu diga isso? É da tua vontade que eu fale, conserte isso ou acerte aquilo? Ponha em oração. Ponha em consagração. E você verá Deus te orientando para o sucesso, você verá Deus te orientando para a vitória. Se nós fôssemos tirar hoje alguma lição, eu tiraria esta: orar e consagrar, para Deus nos dar a melhor direção, em nome de Jesus. Oraríamos e jejuávamos para Deus nos dar uma sábia direção. Amém? Programa Encontro com a Palavra. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, Rua Paralela Garagem São Francisco. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos lá no nosso culto, na nossa reunião. Graças a Deus. E depois às 6h30 da tarde, de 6h30 às 7h30, nós vamos estar presencial e também online. E esteja conosco, né? Ontem nós mostramos o quanto estamos preparados, tudo dividido, tudo certinho, para estarmos ali adorando e louvando e glorificando a Deus. Então, gostaria de convidá-lo a estar presencialmente com a gente. Nós estamos comedidos, né? Ou seja, estamos agindo de uma forma mais tranquila nas nossas reuniões, para não chamar muita atenção, porque a igreja é alvo de todas as coisas, nós não queremos também ficar batendo de frente com ninguém, não é o nosso assunto. Mas também, nós como igreja de Jesus, nós não podemos nos encolher em meio a tudo isso que está acontecendo. A igreja tem um papel muito importante na sociedade nessa hora, é manter a esperança e a fé das pessoas em um momento melhor e um momento mais tranquilo, ok? Então amanhã nós estaremos lá, terça-feira, preste bem atenção,
Terça-feira vai estar conosco o Júlio Andrade e ele vai estar ali falando sobre o sistema de saúde, sobre esse vírus que veio ao mundo. Ele é um dos chefes do SAMU em Juiz de Fora e região. Então vai ser um tempo muito bacana. Prepare as suas perguntas, faça elas pelo canal da igreja, né? Aí você chega lá e tenho certeza que vai ser muito abençoado no nome de Jesus, tá bom? E na terça-feira. E dia 1º de maio nós vamos começar uma campanha vencendo, né, repreendendo, vencendo os gafanhotos do inferno, que está no livro de Joel, capítulo 2, cortador, migrador, destruidor e devorador. Esses gafanhotos que vêm, né, nessas brechas espirituais que às vezes damos para acabar com a nossa colheita. E nós vamos orar e pedindo a Deus para exterminar esse mal no nome de Jesus na nossa vida. Que vem na vida espiritual, financeira, familiar, enfim, ele vem para poder nos destruir. Mas nós vamos orar, ungir você lá no momento, para que Deus repreenda isso na sua vida. Vamos fazer essa missão online, vai ser uma bênção poderosa em nome de Jesus, tá bom? Essa é a nossa agenda. Mais à frente nós vamos estar passando mais do que algumas coisas que nós vamos estar fazendo também. Tenho certeza que será um tempo muito precioso e poderoso nas nossas vidas, tá bom? Vamos orar, nós vamos pedir a Deus pela sua vida, pela sua casa. Vamos orar pelos pedidos de oração que chegaram aqui até nós. Vamos orar pelo Diego, pela sua família, a Inayara de Oliveira, que pede pela sua mãe Ana Maria, que está fazendo aniversário por sua família. Olha que coisa maravilhosa, hoje dia 19 de abril. Vamos orar pedindo a Deus para poder estar abençoando essas vidas em nome de Jesus. A Inayara, a Ana, né? Oh, maravilha, né? Graças a Deus, porque estamos longe, mas estamos perto, né? Estamos tão distantes, mas estamos tão perto, né? Agora, graças a Deus, é um prazer muito grande ter vocês no programa Liberdade e Vida e no programa Encontro com a Palavra. Espero que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Vamos orar e pedir a Deus para poder estar nos abençoando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos, ó Deus, pela sua palavra de hoje no capítulo 13 do livro de Atos. Pai, nós queremos colocar a vida de cada pessoa agora que está nos assistindo e estará nos assistindo para louvor e glória do teu nome. Seja com cada um, meu Pai, abençoando, libertando, curando, meu Pai. Seja com essas famílias que aqui nós lemos, com essas pessoas que nós lemos, com a Ana Maria que está fazendo aniversário, meu Pai, estenda as tuas mãos sobre ela, libertando, abençoando, guardando e salvando para louvor e glória do seu nome. Pai Todo-Poderoso, visita cada um que agora nos assiste. Venha suprir suas necessidades espirituais, emocionais, financeiras e familiares. Venha guardar, meu Deus, pelo poder do teu sangue, porque no teu sangue há poder. Seja com cada vida, em nome do Senhor Jesus. Seja com cada lar, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai Todo-Poderoso, a tua bênção e já te agradecendo para louvor e glória do teu nome. Nos dê um final de semana abençoado, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. De estar na tua presença, eu não posso, Senhor, perder essa honra e esse privilégio. Eu te amo tanto, Senhor. O Senhor me amou primeiro, mas eu estou aqui, Senhor. Amém, Jesus. Programa Encontro com a Palavra. Amém. Amanhã, meio-dia, estaremos juntos mais uma vez, em nome de Jesus. Quero desejar a você um bom final de semana, um final de semana cheio da bênção do Senhor, a você e a sua família, em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos juntos outra vez para a glória do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, um bom sábado, um bom domingo, amanhã 9 horas, amanhã 6:30 da tarde, terça-feira 7:30, sexta-feira nós estaremos na igreja ali ministrando a palavra de Deus
e tenho certeza que será um tempo precioso em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã em nome de Jesus.